Governo americano, na pessoa do secretário de Segurança Marco Rubio, admitiu que Israel arrastou os Estados Unidos para essa guerra no Irã. Vamos assistir. No, And What- was what- there an imminent what- threat? Did you tell lawmakers that there was an imminent there threat? absolutely was an imminent threat. And the imminent threat was that we knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit there and absorb a blow before we responded, because the Department of War assessed that if we did that, if we waited for them to hit us first after they were attacked, and by someone else, Israel attacked them, they hit us first, and we waited for them to hit us, we would suffer more casualties and more deaths. We went proactively in a defensive way to prevent them from inflicting higher damage. Had we not done so, there would have been hearings on Capitol Hill about how we knew that this was going to happen, and we didn't act preemptively to prevent more casualties and more loss of life. Então tá aí, ele admitindo que os Estados Unidos atacaram o Irã porque Israel atacaria de qualquer forma e causaria muito mais danos às bases americanas e mais mortes, né, de pessoal, de soldados dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos acabaram aí atacando preventivamente, como eles colocaram, né, o Irã, mas porque Israel estava disposta a ir para esse ataque aí, com ou sem os Estados Unidos, o que mostra aí um problema grave na relação entre Estados Unidos e Israel, porque teoricamente Israel é o Estado que depende dos Estados Unidos, né? O Estado cliente, como eles falam aqui, depende financeiramente, depende militarmente, né? Na representação em votações aí nos órgãos internacionais. Então, como Israel toma essa decisão de ir à guerra, independente da decisão que os Estados Unidos vão tomar? Porque Israel não tem como enfrentar o Irã sozinho, né? Não tem como enfrentar ninguém sozinho. Mas os Estados Unidos aí sempre acabam dando esse suporte para Israel. É uma relação, claro que a gente vem falando muito sobre isso, tá havendo um grande despertar na população, e não só entre os mais jovens, entre os mais velhos também. A gente vê aí pesquisa, 80% do país contra essa iniciativa aí, essa intervenção no Irã. Pela primeira vez na história, saiu a pesquisa aí essa semana, os americanos são mais simpáticos aos palestinos do que aos israelenses, né? E assim, Israel é muito louco isso, né? Porque os lobbies de Israel, o lobby sionista comprou a estrutura política norte-americana. Eu já falei várias vezes, os Estados Unidos são um país ocupado nesse momento pelo lobby sionista, por Israel, né? É um Estado, não faz nem sentido, do ponto de vista norte-americano, dar todo esse suporte para Israel, porque é um país do tamanho do estado de New Jersey, que não produz nada. Então, em termos geopolíticos, as vantagens são mínimas aí para os Estados Unidos. E muitos analistas falam, inclusive, que se você quiser paz no Oriente Médio, se você quiser paz no Oriente Médio de verdade, quem tem que ser parado é Israel. Israel tem que ser parado para você ter paz no Oriente Médio. Enfim, é uma situação constrangedora, uma situação aí que mostra. Eu falo que o suporte a Israel é a única coisa que une os Estados Unidos, une a classe política. 90% dos políticos aí que recebem dinheiro da AIPAC ou que estão na lista do Jeffrey Epstein, por algum motivo, 90% dos políticos nos Estados Unidos apoiam Israel e 90% da população americana se opõe, nesse momento, à agenda sionista. Simples assim. Então, eu acho que a gente vive o ápice da falência do Estado democrático de direito, né? A democracia faliu. A gente pode fazer essa leitura, porque se você tem quase uma população toda contra uma ideia, contra uma agenda que ela não votou, e você tem a classe política, os políticos que foram eleitos apoiando essa agenda, como é que a gente fecha essa conta? Não fecha, não fecha. E a situação cada vez pior,
né? A gente vê, eu não sou especialista na área militar, mas a gente vê dados aí estatísticos, financeiros, os números são assustadores aí. Então, o Irã está usando, nesse início de conflito, o Irã está usando o seu armamento de mais baixa tecnologia, né? Mísseis e drones baratos, e gastando e destruindo o arsenal de antimíssil dos Estados Unidos, né? Então, para cada drone aí que custa $20 mil, os Estados Unidos gastam $4 milhões para interceptar. Tem um número limitado desses interceptadores de mísseis, né? O Trump já está falando em enviar tropas terrestres e claramente não existia um plano, né? Porque a ideia era uma mudança de regime rápida, né? Decapitar o poder, né? Eliminar os líderes políticos e religiosos no Irã, e eles acharam que com isso a coisa aconteceria, o povo tomaria o poder, e não é bem assim que funciona, porque eu fiz até uma analogia com o Brasil, claro que é quase que uma brincadeira, mas você imagina que um país estrangeiro ataque o Brasil e elimine o Lula e o Alexandre de Moraes, né, 2 líderes aí brasileiros, e fale, agora é a hora do povo brasileiro tomar o poder. O povo brasileiro não vai tomar o poder, não está organizado, não está armado, não é coeso. Quem tomaria o poder numa situação dessa no Brasil, por exemplo, seria o PCC, que está organizado, que tem armamento pesado. Só para vocês terem uma ideia. Mas no Irã a situação é diferente. O governo ali, o controle, principalmente militar, é descentralizado, então eles atuam em várias frentes, né? Eles não param. Tem 1,5 milhão de homens aí armados para lutar em nome do regime. Então, se os Estados Unidos enviarem tropas aí terrestres, vai ser muito complicado, muito complicado. É um Iraque, pô, 50 vezes mais complexo, assim. Enfim, tanto que agora a gente está vendo eles bombardearem aí postos policiais, polícia local, hospitais, infraestrutura dentro do Irã, para justamente, de repente, tentar causar um caos social, até uma guerra civil, né, e instalar o caos mesmo no Irã, né, fazer com que a sociedade iraniana como um todo colapse, e aí fica muito mais fácil para Israel concretizar aí os seus planos, suas ambições na região, mas obviamente que tem consequências, né? Num cenário como esse, aí você tem crise de refugiados, para onde essas pessoas vão, né? Você tem uma série de outros problemas aí, enfim, mas está muito longe de acontecer. O que a gente está vendo aí é um cenário que faz a gente imaginar que vai ser um conflito aí de média ou longa duração, né? Parece que é mais uma tragédia anunciada, né? Baseado nas experiências anteriores, no Iraque, na Líbia, no Afeganistão, né? A gente sabe que nunca é simples, né? Eu acho que eu vejo algumas análises ou pessoas falando, até pessoas comemorando, né, tudo isso que está acontecendo. Tem muita gente. Eu acho que, mal comparando assim, as pessoas olham para o Oriente Médio como se fosse uma coisa só, né? É uma região tão complexa, com culturas e crenças variadas, né? Não é um povo só. Eu acho que as pessoas enxergam, às vezes, como enxergam a África. É a África, né? O continente africano, como se fosse uma coisa só. Todo mundo que está lá é igual, né? No Oriente Médio é a mesma coisa. É todo mundo árabe, e não é assim. Tem uma variedade de cultura, como eu falei, as crenças, as religiões são diferentes também, né? As doutrinas são diferentes, então não dá para colocar todo mundo no mesmo saco. É igual a gente que é do Sudeste no Brasil, ó, às vezes olha para o Nordeste, é o nordestino, olha lá o Nordeste, como se fosse uma coisa só, né? E é muito mais complexo do que isso, mostrando a ignorância de muita gente, né? E como eu disse, acho que vai durar muito tempo. O Irã se preparou para essa guerra por décadas, né? E parece estar preparado para. Eles estão lutando pela própria existência, né? O regime e boa parte do país aí lutando pela própria existência, enquanto os Estados Unidos aí, principalmente o Trump, né? Depois do que aconteceu na Venezuela, achou que fosse ser uma coisa mais simples e é um momento crucial para ele, né? De cara aí para as eleições de meio de mandato em novembro.
E para o próprio legado dele, né? Donald Trump vai ficar marcado por essa, em um ano e pouco aí, um ano e um mês, né, de governo, esse segundo mandato, ele botou tudo a perder. Ele foi eleito numa eleição vitoriosa, né, em que ele ganhou todos os swing states, né, ganhou com o voto popular, que é uma coisa super difícil, não acontecia há muito tempo com o republicano, e tinha algumas promessas muito claras, né, diminuir a inflação, parar as guerras, não começar nenhuma, né, era o candidato da paz, o Donald Trump, até estava reivindicando o Nobel da Paz aí outro dia, imagina só, a FIFA deu, né, a FIFA deu o prêmio da paz para o Donald Trump, mas era o candidato da paz, o candidato que ia fechar a fronteira e deportar em massa, né, a gente viu que é um grande teatro, muita violência, muita agressão, mas os números realmente não traduzem aí uma deportação em massa que ele prometeu para a base, e era uma agenda apoiada pela maioria do país, né? Enfim, a economia continua ruim, né? O custo de vida altíssimo aqui nos Estados Unidos, isso aumenta o ressentimento também, porque se a população, a classe média americana, a classe trabalhadora, tivesse numa situação melhor, né? Ele prometeu a reindustrialização do país com as tarifas, uma grande palhaçada, e agora pessoas no governo dele ganhando muito dinheiro com as restituições dessas tarifas aí, né? Um grande circo, e a população tem um poder de compra cada vez menor, qualidade de vida ruim nos Estados Unidos, né? Enquanto o americano médio paga uma fortuna por um seguro-saúde, ou nem sequer tem um seguro-saúde, não tem acesso à educação de qualidade ou educação superior, principalmente, lá em Israel, eles têm, né? Os israelenses têm saúde pública para todo mundo, tem educação pública, isso vai criando um ressentimento, né, no americano, principalmente os mais jovens que já não conseguem sonhar o tal sonho americano, né? Ninguém sonha mais com comprar uma casa própria, em estudar, em ter um emprego decente, e isso vai corroendo aí, né, o tecido social realmente. Enfim, é isso, né? Acho que a situação lá agora é muito complicada, a gente vê aí soldados americanos já morrendo, os números vão aumentando, né? Os Estados Unidos, como eu disse, com um número limitado de interceptadores de mísseis, aí tem que meio que escolher, né? Quem que a gente vai defender? Os soldados americanos, os aliados árabes, né? Arábia Saudita, o Emirados Árabes aí, o Catar, ou vamos defender Israel? E a escolha é por Israel, né? Que é quem financia as campanhas, quem doa as campanhas. Eu acho que vai além disso, tá? Porque muita gente doa muito dinheiro para campanha política, né? O Elon Musk mesmo foi o maior doador na campanha do Trump. Então, não é só a grana, não. A gente é obrigado a trazer a questão dos arquivos do Jeffrey Epstein, né? Que eu acho que acabam desempenhando um papel fundamental nessa história toda, né? Não é coincidência isso ter acontecido agora, nesse momento, e é isso, o Donald Trump está com a coleira bem apertada no pescoço, né? Benjamin Netanyahu, o próprio Marco Rubio admitiu aí, depois o Mike Johnson, né, o líder na Câmara, o Speaker of the House, também falou a mesma coisa aí, que Israel arrastou os Estados Unidos para a guerra. Então a gente vê que os Estados Unidos são um país, como eu disse, ocupado, um país sem soberania. Os Estados Unidos não tem soberania, né? O que é a soberania? O país decidir o que acontece dentro das suas fronteiras, decidir quem vai viver, quem vai morrer, quem vai lutar numa guerra. Os soldados americanos nesse momento estão lutando por Israel, né? Por uma guerra que tem como objetivo buscar aí concretizar as ambições do Estado de Israel, né? Na região ali, o projeto da Grande Israel. E fica muito difícil, né? Você convencer o soldado americano. Você imagina que um filho teu vai para a guerra, né? Vai para um conflito como esse, assim, tem que ter uma justificativa muito boa, né? Aquela história de lutar pela liberdade, lutar pela democracia, né? Lutar pelo país. Ninguém mais compra isso, né? Então vai ficando difícil também do ponto de vista
militar, e dessa vez eles nem se preocuparam em convencer a população, não houve debate, passaram por cima do Congresso, não tem uma justificativa plausível, né? Eles falaram que o Irã representava uma ameaça aos Estados Unidos, não é verdade, né? Isso, geograficamente, a gente sabe, e militarmente, que não é verdade, e até se a gente pensar internamente, se a gente for para o lado dos ataques terroristas, né, que são atribuídos a grupos terroristas, quantos atentados terroristas aconteceram nos Estados Unidos cometidos por iranianos? Zero, né? É muito curioso isso. E se a gente pensar, por exemplo, em relação aos sauditas, né, grandes aliados aí dos Estados Unidos, né, vários foram cometidos por, eles alegam que foram cometidos por sauditas, e isso não causou nenhum atrito na relação entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, por exemplo, né? A Arábia Saudita está fazendo um papelão também nesse conflito, né, contra o Irã, mas enfim, são rivais também, tem as questões deles lá, mas enfim, como eu disse, né, não tem uma justificativa plausível, né? A gente sabe que, voltando lá para a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial depois do ataque a Pearl Harbor, né? A guerra no Iraque e o Afeganistão elas aconteceram depois do 11 de setembro, então naquele momento quando George Bush decide, e principalmente o Dick Cheney, né, o vice-presidente, decidem ir à guerra no Iraque, baseado num monte de mentiras, né, que o Iraque, Saddam Hussein, tinha armas de destruição em massa. Hoje a gente sabe que foi uma grande mentira tudo isso, mas o 11 de setembro acabou, de certa forma, validando, gerando aí o apoio da opinião pública. Nesse momento, Donald Trump não tem o apoio da opinião pública, por isso que muita gente tem medo. Né, a gente já teve lá em Austin um atentado aí atribuído a um terrorista islâmico, né? Então, tem a tal das false flags, né? A gente tem que ficar muito ligado. Como eu falei na live outro dia, daqui 3 meses tem Copa do Mundo, então a gente fica muito preocupado. A gente que mora aqui fica muito preocupado, porque será que o governo vai dar um passo para trás? Será que isso vai acabar rápido? Será que vão criar uma situação como essa para justificar e para buscar o apoio da opinião pública, né? A gente está em novembro, aí tem as eleições do meio de mandato, como eu falei, então muito, muito complicado. Mas, enfim, essa relação entre Estados Unidos e Israel está em xeque, eles perderam a narrativa, né? O Larry Ellison, aí, um dos maiores, o maior doador para as forças de defesa israelense, o judeu-americano, o dono da Oracle, né, um dos homens mais ricos do mundo, ele acabou de montar um dos maiores conglomerados de mídia do mundo, né, ele adquirindo a CNN, adquiriu o TikTok, a Paramount, a CBS, né, vários veículos de comunicação aí, tá indo para cima atravessando, né, a negociação da Netflix, a compra da Warner, parece que ele vai adquirir a Warner também, enfim, né, dominando aí a mídia, mas mesmo assim eles não conseguem recapturar a narrativa foi perdida, né, a maior parte da população americana já não apoia essa agenda sionista do Estado de Israel, e, enfim, é isso, né, o que mostra aí que o governo realmente não é o governo americano nesse momento não é soberano, não tem autonomia. A gente sabe que o último presidente que desafiou Israel foi o John Kennedy, né, o Eisenhower, quando saiu do poder, avisou o John Kennedy a ficar ligado com os israelenses, ele foi para cima, queria fazer, na época que os israelenses, o Israel estava desenvolvendo a bomba nuclear, o John Kennedy queria garantir inspeções às instalações nucleares de Israel, forçou a barra para isso, ele queria pelo menos 2 inspeções por ano, e enfim, o resto da história a gente conhece, ele foi morto em 1963 lá no Texas, num dos assassinatos aí mais marcantes da história do mundo, né, de um presidente, e também o cachorro ficou louco aqui, e também muita teoria da conspiração, né, muita coisa, para muita gente nunca foi esclarecido a forma como ele foi assassinado, enfim, e o Donald Trump, né, foi eleito, né, ele foi eleito nessa plataforma America First, né, América em primeiro lugar, e está entregando aí Israel
first, América em último lugar aí, o que é uma grande decepção para a base que votou nele, né? Talvez para o Donald Trump fosse para ele se tornar uma figura legendária aí, um presidente histórico, talvez fosse o caso dele assumir o risco de morrer e falar a verdade para o povo americano, mas ele tem o rabo muito preso para isso, né? E, enfim, ele decidiu virar as costas para o próprio eleitor. Outra coisa que eu queria falar é sobre como eu estou vendo muitos brasileiros reagindo, principalmente gente na esquerda, né? Que continua com aquele discurso do imperialismo, olha só, os Estados Unidos invadindo outro país, aí atacando outro país e tal, tentando mudar o regime, defendendo interesses próprios aí, e é verdade que ninguém está interessado na prosperidade do Irã, isso é tudo um grande papo furado, né? Muita gente fala das questões de direitos civis no Irã, mas as mulheres são tratadas, não têm direitos e tal, mas outros países no Oriente Médio, a Arábia Saudita é muito pior que o Irã, em termos de tratamento às mulheres, por exemplo, mas, na verdade, se Israel pudesse, ele poderia terraplanar o Irã com as mulheres, crianças, com todo mundo dentro. A gente já viu isso, bombardearam a escola, enfim. Mas a esquerda, às vezes, não consegue... Essa dicotomia esquerda-direita é um papo furado. Isso aí é uma coisa que a gente tem que... já está na hora da gente deixar para trás, porque é uma grande ferramenta de distração para a população. O problema é muito maior, tem gente que controla os dois lados, tem gente que pauta tanto a esquerda quanto a direita e dá risada vendo os goings, né, divididos aí e lutando uns contra os outros. Isso é importante, mas eu vejo muita gente na esquerda culpando os Estados Unidos, ignorando completamente o fato de que os Estados Unidos, como eu disse, vou repetir, estou sendo repetitivo, mas é importante, é um país ocupado aí nesse momento e, enfim, agora a gente vê esperar para ver o que vai acontecer. Se os políticos continuarem desafiando a vontade da população, a gente pode começar a ver movimentos aí parecidos com os movimentos durante a Guerra do Vietnã, né, que marcaram uma virada de chave aí na sociedade americana, e sei lá, de repente as pessoas começarem a se organizar aqui nos Estados Unidos, começando pelos mais jovens, e de repente marchar até a Casa Branca, né, protestos aí, e para ver se se o povo consegue pressionar aí os políticos e de repente conseguir alguma mudança, ou pelo menos marchar até a Casa Branca aí para ser destruído pelos drones da Palantir aí do Peter Thiel, quem sabe, né? Enfim, é trágico, é lamentável, mas é o que está acontecendo. Obrigado, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal aí, dar o suporte para os millennials geriátricos. Tamo junto.